Olá, bem-vindos a mais essa Escola Bíblica Digital, nossa quarta aula para o batismo. E queremos começar hoje já, de imediato, falando sobre aqui o Filho de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É algo maravilhoso que podemos compartilhar da palavra de Deus. Para começarmos esse estudo, eu gostaria de ler alguns textos. Vamos começar com o texto lá de Hebreus. Hebreus 1. Pegue isso já para você, Hebreus 1, Filipenses 2 e João 1. João, capítulo 1. Então diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Aqui nós vemos claramente a divindade de Cristo Jesus, vemos claramente a sua obra, a sua posição no reino central, E vemos a sua glorificação. Não há por que ter dúvida de nada dessas coisas. Filipenses 2 vai nos falar do esvaziamento, de Cristo, e é algo maravilhoso. Filipenses 2:5 ele começa um hino cristológico, falando assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Primeiro, Paulo nos conclama a termos a mesma atitude que Cristo Jesus teve no reino de Deus. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ele sendo Deus, ele não poupou esforços para fazer a obra do Pai. Então ele segue dizendo: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ele se esvaziou, uma atitude dele é de abrir mão da sua total divindade, da sua glória, do seu poder, Ele não deixou de ser Deus, ele esvaziou-se. O termo aí parece um balão murchando, ele esvaziou-se, ele adequou-se, Ele abriu mão daquilo que ele podia para assumir essa forma, tornando-se semelhante aos homens. Então ele era homem semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, ele era um ser humano plenamente, humilhou-se a si mesmo. E aqui fala da atitude, a atitude não só de se esvaziar de como ser Deus, mas também de se esvaziar do seu ego, se esvaziar dos seus direitos, por um objetivo muito maior. E foi obediente até a morte, morte de cruz. Lembrando que Cristo é Deus e sabia o propósito da sua vinda, sabia o que ele tinha, e ele cresceu sabendo desse propósito e foi obediente. Você sabendo que vai morrer por um monte de gente que não merece nada, né? E isso é uma das coisas. Eu quero trazer um testemunho de alguém que vive o Evangelho todos os dias, irmãos, pregando a palavra, levando a palavra às pessoas, e muitas vezes vendo as pessoas não aceitarem a palavra, e muitas que deveriam ser transformadas resistirem à palavra. Muitas vezes a gente olha e diz assim: Senhor, não, por que, Senhor? Por que nos escolheu? Por que nós somos maus, nós somos ruins, nós somos o pior tipo de gente? E assim mesmo o Senhor nos amou, e assim mesmo o Senhor Jesus veio, se esvaziou, abriu mão e morreu. E diz assim: foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e
toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Agora ele não é mais aquele carpinteiro, aquele homem sofredor, aquele que morreu na cruz, o líder de uma seita messiânica. Ele é Deus Todo-Poderoso, ressurreto, e agora o nome dele serve para a glória de Deus. E nós louvamos e reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor. Somos dele, somos servos dele. Amém? E tem também, não posso me esquecer, prometi, tem que cumprir, né? Vamos lá para João. João, que é um texto maravilhoso. Eu gostei muito quando o The Chosen narra esse momento de João ali, né? Faz essa ficção ali. E eu achei maravilhoso o jeito que eles fizeram. Um elogio aí ao The Chosen, né? E diz assim: no princípio era aquele que é a palavra, o Logos. Ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Né? Então, vemos novamente Jesus como o construtor, o criador, o sustentador de todas as coisas. Tudo que foi feito por ele, para ele e por meio dele. Né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Queridos, e aqui esses próximos pontos vão consolidar essa mensagem no nosso coração. Jesus Cristo, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Né? Ele tem a mesma essência, ele é Deus triuno, ele é um Deus que se manifesta de três formas, mas é uma pessoa só. Difícil de entender, nós falamos isso no vídeo anterior, bem difícil de entender. São coisas que nós temos que crer, aceitar pela fé e esperar a manifestação, né, do Senhor, para entendermos como funcionam as coisas. Nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas, né? Então, mais uma vez, ele é o centro de todas as coisas. Na plenitude dos tempos, isso é uma palavra que vem de Gálatas, dá a entender que o Senhor Deus Todo-Poderoso trouxe a história até um momento único, um momento onde Cristo viria e faria essa obra separando, né, o antes e o depois, o velho e o novo, fazendo essa obra salvífica, né, para as nossas vidas, né? Então, na plenitude dos tempos, ele se fez carne, ele nasce, né, na pessoa real e histórica de Jesus Cristo. Jesus é histórico, todos aceitam isso, né? Gerada pelo Espírito Santo, nós temos isso, uma visão maravilhosa em Lucas, né? Até com o cântico, né, de Maria, nascido da Virgem Maria. Maria era virgem, uma menina aí de 14 anos, 15 anos no máximo, né, e gera, sendo uma pressão social incrível, irmãos. Uma menina, uma mulher, né, que é considerada naquela época, né, já era uma mulher, quando vinha a menstruação, já estava pronta para casar, noiva de um homem mais velho, possivelmente com filhos, né? Se acha grávida. E a pena para isso era a morte por apedrejamento, né? E Deus coloca nesse relacionamento José, um homem temente a Deus e que ouve a voz de Deus. Um homem que abre mão do seu orgulho, do seu ego, e protege Maria, quando poderia tê-la entregue, né, uma mulher adúltera para ser morta, e não fez, né? Podia ter aberto mão daquele relacionamento, pedir carta de divórcio, daquele noivado, rejeitá-la, e ele não fez, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que prepara as pessoas para tudo, assim como nos prepara para todas as coisas, para glorificar o nome dele, né? Da Virgem Maria sendo a sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Esse é outro mistério, porque Cristo Jesus se esvaziou, sim, porque o Deus Todo-Poderoso, como ele é, não, vamos dizer, caberia num homem, e ele teve que abrir mão no sentido não de deixar de ser, mas de se esvaziar, né? Tomar uma proporção que fosse possível e cabível, né? Mas ele nunca deixou de ser Deus, nunca deixou os atributos divinos, né? Exceto, mas ele foi também verdadeiramente homem, e o homem é mortal e o Deus é imortal, né? O homem é limitado e o Deus em Cristo Jesus é ilimitado. E nós vemos, né, essa essa mudança, né, na vida de Cristo Jesus, seguidamente, quando ele sabia o que os outros estavam pensando, quando ele ressuscitava os mortos, quando ele levantava os doentes, né, quando ele fazia curas miraculosas, quando ele perdoava os pecados, né? Então, as coisas eram tremendas quando ele andava sobre as águas, mas a coisa mais impressionante é como ele conhecia os corações, ele conhecia, ele sabia, né, todas as coisas com o verdadeiro Deus. Então, lendo a palavra de Deus, você vai notar esse jogo entre as duas naturezas muito presentes, né? Nós vemos lá na natureza humana de Cristo Jesus, ele teve sede, ele teve fome, né? Ele teve dor, ele sofreu, ele teve angústia, né? Ele teve medo. Então, a gente vê claramente esse movimento, né, do Deus Todo-Poderoso encarnado num homem mortal, certo? Jesus é a imagem expressa do seu Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. E aqui há algo maravilhoso que nós temos que nos dar conta. O cristianismo, o evangelho, é a única religião, é a única manifestação de ligação de Deus para com o homem, onde o Deus Todo-Poderoso se torna homem, paga o preço por todos os homens, preço dívida com Deus, quita a dívida pela justiça de Deus, o justo morreu pelo injusto, e decreta a vitória, liquidando com todas as coisas, inclusive com o príncipe deste mundo, e volta ao Pai. E volta ao Pai para assumir a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Além disso, é a única religião onde Deus sabe o que você está passando. Ele passou por isso. Ele sabe as tuas angústias, ele sabe os teus medos, ele sabe as tuas necessidades, porque ele foi homem, ele foi um ser humano como você. Ele entende claramente as suas necessidades e as suas limitações. Na maioria das religiões, inclusive algumas religiões que se dizem cristãs, o Deus está afastado da humanidade, né? Uma visão moderna. O Deus está longe e sem se importar. Nós estamos soltos no universo, como se nada importasse, fomos criados e abandonados. Não em Cristo Jesus. Ele, além de morrer por nós, vir e morrer por nós, ele habita em nós agora através do Espírito Santo de Deus. Ele forma um reino, independente deste reino, um reino todo-poderoso, onde as casas do seu reino, onde o seu templo de adoração somos nós. Nós somos parte desse reino, nós somos o reino de Deus, nós somos aqueles que são enviados por ele para levar o seu reino com a sua presença dentro de nós. Somos marcados, selados, diz a palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que também é Deus, é Deus trino, né? Então isso é maravilhoso. Ele honrou e cumpriu plenamente a lei divina e revelou e obedeceu toda a vontade de Deus. Isso é uma verdade. Ele honrou, a gente vê isso sempre, ele honrando o Pai, revelando a lei divina e obedecendo, né? A própria ali a gente viu Filipenses que ele obedeceu até a morte de cruz. Identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo e expiando a culpa dos nossos pecados,
conquanto ele mesmo não tivesse pecado, né? Esse termo expiação, né? Isso aí vem do Antigo Testamento, vem do sacrifício do animal, né? O bode expiatório, a cabra, substituição, sacrifício substitutivo, né? A expiação dos pecados, o perdão dos pecados, né? Isso é maravilhoso. Cristo é o nosso Cordeiro que morreu no nosso lugar. Vamos seguir aqui. Vamos mover um pouquinho a tela só para a gente poder ver direitinho. Ok. Para salvar-nos do pecado, morreu na cruz. Foi sepultado ao terceiro dia, ressuscitou os mortos, dentre os mortos, e depois de aparecer muitas vezes aos seus discípulos, ascendeu aos céus, onde está à destra do Pai, exerce o seu eterno sumo sacerdote, né? Hebreus usa esse termo, que agora nós não temos mais um sumo sacerdote humano, nós temos um sumo sacerdote divino, um intermediador, né? Agora a única ligação entre homem e Deus, a única ponte, a única que faz a ligação é Cristo Jesus. Não existe santo, não existe pastor, não existe padre, você não precisa de ninguém, você precisa explicitamente de Cristo Jesus. Você tem que conhecer Cristo Jesus pela palavra de Deus e viver para Ele. Ele tem que ser o centro da sua vida. E o resto está resolvido. E daí você vai aprender, Ele sendo o centro da sua vida, tudo vai entrar nos eixos. Isso é algo impressionante, irmãos. Quando eu me dei conta que Jesus sendo o centro da minha vida, as coisas que estavam fora do lugar se encaixavam. É um milagre poderoso de Jesus nas nossas vidas. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e o único e suficiente Salvador e Senhor. Aqui, mediador, é isso que eu falei, essa ponte, mas ressalta aqui que ele é o único Salvador, só a salvação em Cristo Jesus, não há salvação pela igreja, não há salvação por atos, não importa o que você faça, você não vai conseguir agradar a Deus. Você tem que ser cristão, tem que render o seu coração a Cristo Jesus, tem que declarar que Ele é seu Senhor, se arrepender dos seus pecados e dali em diante o Espírito Santo vai produzir em você uma vida de santidade que nós chamamos de santificação. E aí as obras que você produzir é que vão glorificar a Deus na sua vida. Você faz boas obras porque é cristão. Você não faz boas obras para se tornar cristão. Não mesmo. Você faz boas obras porque é cristão. Né? É servo de Jesus Cristo, é escravo de Cristo Jesus. Você rendeu a sua vida, agora a sua vida é dele. Okay? Pelo seu Espírito, ele está presente e habita no coração de cada crente e na igreja. Falamos já disso, agora nós somos templos do Espírito Santo, nós não damos o nosso corpo à prostituição, como diz Coríntios, nós não abrimos nosso coração para mais ninguém, porque o nosso coração agora pertence a Ele, e quando eu digo mais ninguém, eu não estou excluindo a família, o amor ao próximo, mas o amor dele tem um lugar tão especial que é impossível comparar com outros amores, né? Lucas vai nos dizer que nós devemos amar tanto, de forma tão superior a Cristo Jesus, que comparando o meu amor por Cristo ao amor que eu tenho pela minha mulher, pelo meu filho, pela minha família em geral, pelos meus amigos, aquela pessoa que tenha mais significado para mim, é quase ódio, entendeu? Então Cristo Jesus tem que estar em outro patamar na nossa vida, certo? Ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória para julgar os homens e consumar sua obra redentora. Aleluia! Jesus voltará. Creia nisso, esteja preparado. Ele cumprirá sua palavra. Ele sempre falou a verdade. E ele disse que ia voltar para nos buscar. Eu creio que ele voltará. E eu aguardo todos os dias. Faça o mesmo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e que você possa estar aprendendo sobre a palavra de Deus. Em nome de Jesus.